Beleza. Então coloquei para gravar. Ele está gravando aqui e eu consigo ver vocês. Show. Vou aumentar aqui um pouquinho o meu zoom. Estou falando uma coisa genérica que vocês não estão entendendo, né? Mas é que eu estou colocando a tela do meu computador para mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Pessoal, então começando aqui, ó. Vamos lembrar, ó. A gente tem duas equações base. Quando eu tenho escalas que eu não conheço, a gente usa essa regrinha, m menos b sobre ci menos b. Então, a gente vai usar essa regrinha quando for escalas que a gente não conhece, tá? Para relacionar escalas novas. Obviamente, eu vou fazer igual a ela mesma. E quando for as três escalas que a gente conhece, daí a gente tem a equaçãozinha. C sobre 5 igual a f menos 32 sobre 9 igual a k menos 273 sobre 5. Nossa, ficou bem bosta. Mas não tem problema. Tá tranquilo. Então vamos começar ali com a número 1. Então, eu não vou perguntar se vocês fizeram as atividades. Tá bom? Não vou perguntar, porque eu sei que vocês fizeram. Vocês sabem que é importante, né? Então, questão número 1, letra A. Então, na número 1, letra A, a gente tem que transformar 315 Kelvin em graus Celsius. Se eu quero transformar entre Celsius e Kelvin, a nossa equação vai ter a parte do C, a parte do K, e não precisa da parte do F. Sempre que você for transformar entre Celsius e Kelvin, o 5 é igual e cancela. Então, nas próximas vezes, eu já nem vou escrever, tá? E eu quero transformar em Celsius, a temperatura aqui em Kelvin é 315. Então, vai ficar 315 menos 273. Eu vou colocar aqui para o lado. Resultado vai dar quanto? Bom, 315 menos 273 é 42. Então, o resultado é 42 graus Celsius. Fechou? Tranquilinho, né? Transformação entre Kelvin e Celsius. Eu vou tossir, tá? Continuando. Eita, minha voz ficou pior. Eu vou tossir mais uma vez. Não se assustem. Letra B. Agora tá melhor. Letra B, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que transformar 26 graus Celsius em Kelvin. Então, basicamente, eu vou usar a mesma equação, né? Certo? Vou usar C é igual a K menos 273. Só que agora eu sei o valor em Celsius. É 26. O menos 273 passa mais, igual a K. Portanto, para cá, né? A temperatura em Kelvin vai ser 273 mais 26. Isso é igual a 299 Kelvin. Ok? Pessoal, tranquilinho quando envolve Celsius e Kelvin? Alguma dúvida? Deu Tranquilo. boinha? Facinho, professor. Beleza, então. Agora vamos fazer a letra C e a D. Vou dividir aqui no meio, fazer a C de um lado, a D do outro. Então, a letra C. 55 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, se eu quero transformar entre Celsius e Fahrenheit, essa vai ser a nossa equação. C e F, não vou usar a parte do K. Então, ficou C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 55 graus Celsius. Então, no lugar do C, eu coloco 55. E o resto repete tudo igual. Então, agora vamos fazer dois passos de cada vez. 55 dividido por 5, 11. Esse 9 que estava dividindo, passa multiplicando. Igual a F menos 32. 11 vezes 9, 99. E o menos 32 passa mais. Igual a F. E agora é só somar, né? Então, 55 graus Celsius equivale a 130 Fahrenheit. Fechou. Beleza, né? E aqui na letra D, eu tenho que fazer o contrário. Então, na letra D, eu tenho uma temperatura em Fahrenheit e quero passar para Celsius. Então, eu vou usar a mesma equação, só que agora eu quero descobrir em Celsius e o Fahrenheit vale 203. Eu coloquei 203 de propósito, só para dar número quebrado, é isso? Bom, vamos fazer, né? C é igual.
Vou colocar C sobre 5 igual 9. Quanto dá 203 menos 32? Bom, vai dar 171. Dois passos agora. Vou fazer 171 dividido por 9. 19. E esse 5 que está dividindo passa multiplicando. Não deu o número quebrado, achei que dava. Bom, e o resultado aqui é só multiplicar. 19 vezes 5 é 95. 95 graus Celsius. Fechou. Ok? Belezinha, pessoal? Alguma dúvida? Fechou a questão número 1? Tranquilo. Beleza, né? Vocês vão querer muito que na prova tenha várias dessas, né? Então vamos virar a página. Vamos para o número 3 agora. Não, 3 não, 2. Depois da 1 vem a 2. Bom, essa número 2 é aquele tipo de exercício que envolve escalas novas. Então a gente tem que pegar uma escala nova e analisar. Vou abrir aqui minha janela. Se tiver muito barulhento, eu fecho, tá? Então, seguinte. Número 2, em uma escala chamada graus L de Leandro, não sei. A água ferve a 350 e congela a 150. E a gente tem que fazer várias continhas ali, né? Pessoal, então esse tipo de equação, primeiro eu vou criar aquele diagrama. Então o diagrama é assim. Eu vou escrever aqui graus Celsius, aqui graus L, tá? Eu vou montar o nosso diagramazinho aqui. Então tá aí. Esse é o nosso diagramazinho. A linha de cima é a temperatura em que a água ferve ou temperatura de ebulição da água. Em Celsius é 100 e em L a questão fala que é 350. No meio eu só vou colocar a letra. Então C para C, L para L. E embaixo eu vou colocar a temperatura e embaixo eu vou colocar a temperatura em que a água congela, que é a temperatura de fusão do gelo. Em Celsius é 0 e em L a questão fala que é 150. Fechou? Esse é o nosso diagrama. E agora a gente tem aí 4 letras para fazer. Letra A, letra B, letra C e letra D. Então, na letra A, para construir a equação de conversão. Para construir a equação de conversão, só vocês m menos b dividido por ci menos b duas vezes, uma vez para cada escala. M menos b, ops, aqui embaixo escrevi m. Eu não tenho nada para pagar, tá? Então vai ficar borrado. C. Então, substituindo os valores, uma vez para o C, uma vez para o L. Para o C ficaria meio. C, lembre, linha do meio, linha de cima, linha de baixo. É isso que a gente está fazendo, tá? Então, meio. C, baixo, 0, cima, 100, menos baixo, 0. Pro lado do L, a mesma coisa. Então, meio, L, menos baixo, 150. Cima, 350 e baixo, 150. Então, fica assim. Ok? Fazendo as continhas de menos, ficaria C sobre 100 igual a L menos. Então, fica assim. Se você deixar a equação assim, tá tranquilo, tá? Então, a letra A pediu a equação de conversão, tá perfeito, não tem problema algum. Travou a imagem para vocês? Que esquisito. Para mim ficou esquisito aqui. Mas tá certo. Mas se você quiser, você pode simplificar. Então, dos dois lados aqui, eu não tô vendo. Agora sim. Dos dois lados eu posso cortar 2 zeros aqui. Cortar 2 zeros. Então fica C sobre 1, que não precisa aparecer também. Então ficou só C igual L menos 150 sobre 2. Daí fica mais fácil de usar a equação simplificada. Então essa é a letra A. Então a equação final, vou escrever aqui em cima, tá? A equação final ficou C igual a L menos 150 sobre 2. Então ficou assim. Tá?
Então essa equação eu posso usar na B, na C e na D. A letra B ele pergunta, a temperatura em graus Celsius que equivale a 300 graus L. Então eu quero saber a temperatura em graus Celsius, e no lugar do L eu coloco 300. Foi isso que a questão pediu, né? Sobre 2. Dá para fazer diretão, né? 300 menos 150, 150. Dividido por 2, 75. Então a temperatura em graus Celsius que equivale a 300 graus L é 75 graus Celsius. A letra C. A letra C ele pergunta, a temperatura em graus L equivale a 5 graus Celsius. Então agora eu quero descobrir o L e no lugar do C eu coloco 25. Então vai ficar 25 igual a L menos 150 sobre 2. 2 passa multiplicando, 25 vezes 2 igual a L menos 150. 25 vezes 2 é 50 e o menos 150 passa mais. Então agora o L vai dar 200 graus L. Então tá aí, 25 graus Celsius equivale a 200 graus L. Certo, pessoal? E a letra D, ela parece mais difícil, mas é a mesma coisa, tá? Ele quer saber a temperatura em graus L, que equivale ao zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius. Basicamente, na letra C, eu transformei de Celsius para L. Na letra D, eu tenho que fazer a mesma coisa. Só trocar o 25 por menos 273. Então, o resto ficaria tudo igual. Esse número vai passar multiplicando, então vou colocar direto já. Menos 273 vezes 2. É menos 546. O menos 150 passa mais. E eu tenho que fazer menos 546 mais 150. Então, a temperatura em graus L, que é o zero absoluto, né, a menor temperatura possível, é menos 396 graus L. Fechou, então. Então, a equação, aqui, letra A, né, eu coloquei o resultado lá em cima para ficar bonitão. A letra B, a letra C e a letra D. Dúvidas? Alguma dúvida número 2? Não, professor. E tranquilo, né? Tranquilo, professor. Uhum. Beleza, então, gente. Número 3. A número 3 é praticamente a mesma coisa, só que eu vou fazer ela de uma forma um pouquinho diferente, tá? Beleza? Então é assim. Número 3. Um aluno decidiu criar uma nova escala chamada de graus L. Graus L também, que coisa. Nessa nova escala, o ponto de ebulição é de 35. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Que não ficou bem certinho. Tá. Nessa nova escala, o ponto de ebulição é de... é a mesma questão? Não, muda. É só parecido. Nessa nova escala, o ponto de ebulição é de 350 graus L e o ponto de fusão fica a 50 graus L. Ao medir a temperatura ambiente, esse aluno encontrou 110 graus L. Assinale a alternativa que representa a temperatura ambiente medida em graus Celsius. Então a gente tem que fazer uma relação entre graus Celsius e graus L. Então, fazer o diagrama. Em cima, a temperatura que a água ferve em Celsius é 100, em L, 350. Embaixo, a temperatura de fusão, né? A temperatura em que a água congela. Em Celsius é 0, em L é 50. E no meio, a gente geralmente coloca as letras, né? Certo? C para C, só que para L, eu não vou colocar L. Eu vou colocar o valor que a gente tem ali. Ele fala que 110. Então, o que eu tenho aqui? 350 graus Celsius equivale a 100 graus Celsius. 50 graus L equivale a 0 graus Celsius. 110 graus L equivale a C. É isso que eu vou fazer. Beleza? Então, nesse caso, eu não vou montar a equação. Eu já vou ir direto para a resposta. Nossa equação base é fazer M menos B sobre CI menos B igual a M menos B sobre CI menos B. Se eu não colocar o L e colocar direto, a única incógnita que eu vou ter vai ser o C, que já vai ser a nossa resposta final. Eu já posso fazer a continha inteira numa questão só, numa continha só. Então, primeiro para o lado do C. M, C. Baixo, 0. Cima, 100. Baixo, 0. Do outro lado,
Meio, 110. Baixo, 50. Cima, 350. Menos baixo, 50. Simplificando, ficaria C sobre 100 igual 150 menos 50, 110 menos 50, 60. 350 menos 50, 300. C é igual 60. Esse 100 que está dividindo passa multiplicando. E eu passo aqui embaixo 300 dividindo. Beleza? O que a gente vai ter? Corta um zero em cima com zero embaixo, um zero em cima com zero embaixo. 60 vezes 1, 60, dividido por 3, 20. Então tá aí. O resultado é 20 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, quando a questão não pede para construir a equação, eu não preciso construir, eu já posso resolver direto e encontrar aqui a temperatura final. Tranquilinha essa resolução aqui? Sem construir a equação primeiro? Beleza, gente? Beleza, professor. Ok, então. Então vamos continuar, né? Questão número 4. Beleza. Agora eu enxergo melhor. Questão número 4. Em uma escala R, a água ferve a 20 graus R e congela a menos 80. Então ele está pedindo, encontre a equação de conversão e o valor de 0 graus R em graus Celsius. Então nesse caso eu não posso fazer direto assim, né? Porque eu tenho que construir a equação. A questão está pedindo para construir a equação. Então número 4. Eu não vou construir o diagrama dessa vez, tá? Então nesse caso ele pediu para construir o diagrama. Pediu para construir a equação, mas eu não vou construir o diagrama porque acho que vocês já entenderam como faz sem diagrama. Então ficaria M menos B sobre CI menos B igual a M menos B sobre CI menos B. Vamos tentar sem diagrama agora, hein? Para o lado do C e depois do lado do R. Meio. O meio é a letra C. Baixo é a temperatura em que a água congela, 0. Cima é a temperatura que a água ferve, menos baixo a temperatura que a água congela. Agora para o R. O meio vai ser a letra R, menos. Baixo vai ser a temperatura que a água congela, menos 80. Tem que pôr letra sinal agora. Cima é a temperatura que a água ferve, 20. E baixo a temperatura que a água congela, menos 80. Então agora não construiu o diagrama, né? É claro que se você construir o diagrama, dá na mesma, né? Certo? Então, 100 menos 0, C. 100 menos 0, 100. Aqui, menos com menos vai dar mais 80. E embaixo, 20 mais 80 vai dar 100. O que a gente pode fazer? Cortar o 100. Então a equação é simplesmente R mais 80. Só isso. Essa é a equação. Então a primeira parte da questão pedia: encontre a equação de conversão. Está aqui. A segunda parte da questão ele fala o valor de 0 graus R em graus Celsius. Não vai ser difícil, né? Certo? Se eu colocar um 0 aqui, 0 mais 80 é igual a 80 graus Celsius. Então está resolvida a questão. Certo? Essa é a equação de conversão e a temperatura de 0 graus R equivale a 80 graus Celsius. Muito fácil, não é? Dá até vergonha fazer uma questão dessa. Fechou então, gente? É o número 4? Tá de boa, professor. Oi? Não ouvi. Tá de boa. Tranquilo. Eu tenho mais 2 páginas e mais 2 exercícios. Mas acho que não vai dar. Número 5 agora. Então, número 5. Número 5 é uma questão de transformação. Então, vamos lá fazer as transformações. Deixa eu voltar uma coisa aqui que eu quero comentar com vocês. Pode ser nessa. Vocês estão acostumando a fazer que a linha de cima sempre é 100, a linha de baixo sempre é 0, tá? Isso vale porque nessas questões que a gente está fazendo, ele está pedindo para relacionar a temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Mas isso não seria obrigatório, tá? Tipo aqui, ó. O lado esquerdo está ficando sempre igual, né? A questão ela poderia falar assim, ó. Nessa escala graus
W, a 80 graus Celsius equivale a 40 graus W. Daí em cima não seria 100, seria 80, porque ele está pedindo para relacionar com outra temperatura, tá? Não precisa necessariamente ser 100 e 0, pode ser qualquer outros valores. Bom, vamos para número 5. A letra A está pedindo para transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, a equação entre Celsius e Fahrenheit é essa. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 85 graus Celsius. Então, 85 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 85 dividido por 5. Eu não sei quanto é, não. 85 dividido por 5 é 17. O 9 passa multiplicando. Igual a F menos 32. Bom, 17 vezes 9 é 153. E o menos 32 passa mais. Portanto, a temperatura de 85 graus Celsius equivale a 185 graus Fahrenheit. Está resolvida a letra A, né? Letra B. 19 graus Celsius em Kelvin. Entre Celsius e Kelvin, a equação fica assim, né? Embaixo dos dois teria 5, mas ele já pode sumir. Então, eu posso escrever só assim mesmo. Bom, eu quero transformar 19 graus Celsius, o 273 passa mais, igual a K. Bom, só somando, 19 mais 273 é igual a 292. Então, 292 Kelvin. Molezinha, letra B, né? Certo? Letra C. Não sei se vocês estão ouvindo, mas meus vizinhos que eu amo muito estão fazendo barulho. Letra C, 343 Kelvin em graus Celsius. É a mesma continha, né? C é K menos 273. Então, eu quero transformar em Celsius a temperatura de 343 Kelvin. Então, é só fazer a continha de menos mesmo. Volta aqui. 343 menos 273 é igual a 70. Então, 70 graus. Pessoal, muito fácil essas questões de transformação, né? Para a gente fechar aqui a letra D, 392 graus Fahrenheit em Celsius. Então é a mesma equação daqui. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então ficaria C sobre 5 igual 392 menos 32 sobre 9. Bom, 392 menos 32 é 360. Esse 5 que está dividindo passa multiplicando, eu divido por 9. 360 dividido por 9 é 40. 40 vezes 5 é 200. Então está aí o resultado final. Então, letra B, letra C e letra D. Se estiver muito rápido e tal, lembre que daqui a pouquinho, né, até o final da tarde provavelmente, essas aulas elas já vão estar no YouTube da escola, tá? Beleza? Então eu fiz lá dentro do YouTube da escola uma playlist escrito segundo ano física. Aí vocês vão lá e vai estar lá as aulas já que a gente está gravando, né? Beleza, pessoal? Vamos para a última questão de conta, então. Questão número 6. Então, vou virar aqui. Questão número 6. Daí a gente tem o verdadeiro e falso para analisar depois, né? Vocês devem ter percebido que da apostila, eu fiz as questões da apostila normal, né? Mas eu não fiz nenhuma do caderno de atividades. Na revisão, para recuperação não, na revisão, a gente vai lá e faz algumas do caderno de atividade, né? Beleza? Tem várias atividades, muita coisa no caderno de atividade. Certo? A gente faz tudo isso daqui depois. Aqui já é outro assunto. Beleza, gente? Então, questão número 6. Foi criada uma nova escala chamada de graus H. Nela, a fusão ocorre a 70 graus H. A fusão do que, o idiota? Você não escreveu.
fusão do gelo, né? Não está escrito, mas é o que a gente vai considerar. E a ebulição do que também não está escrito, da água, né? A 520 graus H. Determine letra A, a equação de conversão. Pessoal, vou fazer direto. Né? Já fiz um monte com vocês dessas, vamos fazer essa mais direto. Então, ficaria assim. Meio C, baixo, 0. Cima, 100, baixo, 0. Agora para a escala nova. Meio H. Baixo é a temperatura de fusão, 70. Cima, 520 menos 70. Okay? Para construir a equação, faça as continhas de menos. Então ficaria C sobre 100 igual H menos 70. 520 menos 70 é 450. Vamos simplificar, só para ficar mais fácil de usar depois. Qual que é o maior valor que eu posso dividir as partes de baixo? É 50, né? Certo? 100 dividido por 50, 2. 450 dividido por 50, posso cortar um zero aqui. 45 dividido por 5, 9. Então, essa daqui é a nossa equação. Beleza? Se cair e eu não tiver terminado, aí a gente volta, tá? Então, pessoal, essa é a nossa equação. Essa é a letra A. Letra B. 25 graus Celsius em graus H. Então, a letra B é só no lugar do C colocar 25. Então, vai ficar 25 sobre 2 igual a H menos 70 sobre 9. 25 sobre 2 é 12,5 vezes 9 igual a H menos 70. Não faço a menor ideia quanto é 12,5 vezes 9. Mas eu tenho uma calculadora e ela me ajuda muito. Dá 112,5. O menos 70 passa mais 70 igual a H. E, portanto, 25 graus Celsius é a mesma coisa que 182,5 graus H. Essa é a resposta da letra B. Beleza, pessoal? Então a resposta da letra A era a equação, né? E a resposta da letra B, 25 graus Celsius em H, está aqui. Letra C. Então, letra C. A letra C pede para descobrir o zero absoluto em graus H. Vou fazer direto na calculadora, tá? Porque a gente tem que fazer a mesma conta que está aqui. Então, o que eu faço? O zero absoluto em Celsius é menos 273. Eu não sei se conseguem ver o visor da minha calculadora, tá? Mas qualquer coisa tá. Eu vou escrever o resultado final. Daí eu divido por 2. Então, eu divido por 2. Daí eu multiplico por 9. Multiplico por 9. E depois eu faço mais 70. Então, o zero absoluto em graus H vai dar menos 1.158,5 graus H. Ok? Fiz direto na calculadora. Já que é a mesma conta, né, eu não vou gastar tempo fazendo duas vezes a mesma conta. Belezinha? A B e a C é a mesma conta, né? Só muda o 25 para menos 273. Letra D agora. Eu pulei a letra B, né? Ninguém falou nada. A letra B é 295 graus em graus Celsius. Então, vou colocar aqui. Ó. Essa era C, essa era D, e agora eu vou fazer a B de bola. Então, a B, 295 graus H em graus Celsius. Vou pegar a nossa equaçãozinha, C sobre 2, e o H é 295. Menos 70 sobre 9. Ficaria 295 menos 70. 225. Esse 2 passa multiplicando e embaixo 9. Quanto vai dar o C? 225 vezes 2, divididos por 9. 50. 50 graus Celsius. Então essa é a resposta da letra B que eu tinha pulado. Ok? Letra E. A letra E é praticamente a mesma coisa que a B. Eu tenho que transformar uma temperatura em H para Celsius. Então vou fazer direto na calculadora. Certo? É 0 graus H. Então ficaria 0 menos 70 vai dar menos 70. Vezes 2 dividido por 9. Então vai dar menos
a temperatura de 0 graus H vale menos 15,5 graus Celsius. É isso daí, né? Certo? Bom, pessoal, e a última, letra F. Letra F, ele pergunta a temperatura do corpo humano, que é 36 graus H. Então, mais uma vez, é igual a letra C e a letra D. No lugar de 25, eu tenho 36. Divido por 2, multiplico por 9 e somo 70. Então, a temperatura do corpo humano nessa escala nova que eu acabei de inventar seria 232 graus H. Okay? Então, eu fiz duas passo a passo e as outras eu fiz direto, porque é tudo igual, né? Fechou então, gente? Alguma dúvida? É de boa, né, professora? É sempre a mesma coisa? Então, é porque eu fiz uma lista bem... É só para vocês praticarem bastante, né? Pessoal, falta 5 minutos. Teve professor falando que quando chega no final do tempo, cai direto, e teve professor falando que às vezes ele não cai. Então vamos analisar ali a número 7, que é o verdadeiro e falso, tá? Okay, deixa eu dar um zoom melhor aqui. Isso. Então, acompanhe lá comigo. Então, primeiro. Agora não adianta olhar mais aqui na minha câmera do caderno, que eu não vou mais escrever nada, né? Então, a primeira verdadeiro e falso. A temperatura é a medida da agitação das moléculas de um objeto. Então, é verdadeiro, né? A temperatura realmente é a agitação das moléculas. A segunda. O calor é a medida da agitação das moléculas de um objeto. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu defini calor já para vocês? Eu falei o que é calor? Eu não lembro. Falei ou não falei? Falou, né, das moléculas e tal. O calor é a energia que passa do objeto quente para o frio, né? Então, mas ele não é a agitação das moléculas, então é falso. A terceira. Quando retiramos energia de uma molécula, ela fica mais quente. Não faz sentido, né? Certo? Ela vai ficar mais quente quando ela tiver mais energia, então, falso. A quarta. Aumentando a energia de uma molécula, ela vibrará mais. É verdadeiro, né? Quanto mais energia eu colocar, mais ela vibra, maior a temperatura dela. Okay? Tem um limite, mas a gente conversa sobre isso outra hora. Próxima. Pode-se atingir temperaturas abaixo do zero absoluto? Não, né? O zero absoluto é o limite. Quando chega no zero absoluto, não tem como ir abaixo disso, né? Certo, gente? Então, não. O zero absoluto é a temperatura menor possível, então é falso. Próxima questão. Retirando toda a energia de uma molécula, ela para de vibrar. É verdadeiro, né? Se eu retirar totalmente a energia de uma molécula, ela atinge o zero absoluto, para de vibrar. Na prática, isso é impossível, mas na teoria, sim, né? Então é verdadeiro. A próxima ali, a menor temperatura possível é chamada de zero absoluto. Sim, a gente acabou de falar isso. Próxima, não existem valores negativos em nenhuma escala termométrica. Claro que existem, né? Dentro do congelador a temperatura é negativa. Né? Para a gente aqui na nossa região, quando a temperatura é negativa, é bem frio, né? Beleza? Então, sim, existem temperaturas negativas. Próxima questão. Na escala Kelvin só existem valores positivos. Verdadeiro. Kelvin foi criada para não ter valores negativos. Próxima ali. A escala Kelvin é cientificamente correta de acordo com SI. Verdadeira também, né? De acordo com SI, Kelvin é correta. A escala Celsius é a mais utilizada no planeta. Verdadeiro também. A próxima, essa sempre dá um probleminha, tá? Sempre podemos transformar qualquer temperatura de uma escala para graus Kelvin. Não existem graus Kelvin. O que existe é somente Kelvin, né? Não existe graus Kelvin. Então é falsa, tá? Porque é só Kelvin, não tem graus. Próxima, a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada. Então, escala centígrada é quando essa diferença aqui, ó, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, ela é 100. Fahrenheit não é 100. Tá? Entre a temperatura em que a água ferve até a temperatura em que a água congela, em Fahrenheit dá 180. Então, ela não é centígrada. Tá? A penúltima, em Kelvin, o zero absoluto equivale a 0 Kelvin. Absolutamente verdadeiro, né? Certo? A menor temperatura em Kelvin é o próprio zero. E em Fahrenheit, o zero absoluto equivale a menos 459,4. Eu não sei se eu fiz essa conta com vocês ou não, mas é isso mesmo, tá? Em Fahrenheit, a menor temperatura possível é menos 459,4. E fechou, gente.
Então a gente acabou essa lista de exercícios. E daí, depois de tudo isso, na próxima aula a gente pode começar os assuntos novos, né? Beleza? Alguma dúvida? Fechou? Beleza, tá bem tranquilo. Professor, na prova vai ser esse assunto e mais um que você ainda vai passar? Isso, 2 assuntos. Beleza. Termometria, que é toda essa parte de medida de temperatura, e dilatação, né? Tá na parte do primeiro capítulo lá da prova, da apostila. Beleza? Pessoal, Beleza. apareceu para mim menos de 1 minuto, então eu sei que a gente teria 2 aulas e até meio-dia e qualquer coisa, tá? Mas eu vou começar o assunto só na próxima aula, não vou começar hoje. Então por hoje é só, porque vocês sabem que eu quero ir no banco e lá vai demorar. Pessoal, então tchau para mim, tchau para vocês e até na quarta. Tchau, Até, professor. professor. Tchau. Professor. Tchau, pessoal, até. Professor. Tchau, tchau.